Olá, amigos, bom dia. Hoje eu venho com uma recomendação de livro para vocês. Ainda no tema do Dia dos Namorados, eu queria recomendar esse livro aqui, Amor e Respeito, do Emerson Eggerichs. Não sei como é que fala o nome dele, meu Deus, que nome estranho. Mas esse livro, gente, é muito bom. Foi uma amiga minha que me obrigou quase a comprar uns meses antes do meu casamento. E foi a melhor coisa que ela fez por mim. Ainda bem que ela me mandou comprar esse livro, porque ele é muito bom. Ele basicamente fala sobre a diferença de amar entre o homem e a mulher. Então, a mulher, a gente tem sempre essa necessidade de querer amor, querer carinho, reafirmação. Quer saber realmente se o nosso parceiro nos ama, se ele tá fazendo aquilo, se ele tá fazendo isso porque ele ama a gente ou não. É amor mesmo? Você me ama? E pergunta milhares de vezes, você me ama? E já o homem não precisa tanto dessa afirmação de você me ama, mas ele gosta e prefere ser respeitado. No livro tem um estudo, ele fala sobre um estudo que fizeram nos Estados Unidos e não sei quantos por cento, acho que 80%, 90% dos homens preferiam deixar de ser amados para ser respeitados do que ser amados, mas não ser respeitados. Então, o homem prefere, os homens que participaram dessa pesquisa preferiam ser respeitados do que ser amados. Isso pra mim é um absurdo, mas depois eu fui perguntar pro meu marido e ele realmente fala: sim, eu prefiro que me respeite do que me ama. Não preciso muito de amor, mas se você me respeitar, tá tudo bem. Então eles realmente preferem o respeito ao amor. E isso pra mim fez muito sentido, até pra aquela parte polêmica da Bíblia, sabe? Que as pessoas falam que a Bíblia é machista por causa disso. Falam mal de Paulo também, da submissão, do versículo da submissão. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei a entender a submissão. E ele explica aqui também, ele fala que Paulo escreveu aquilo por uma razão e Pedro também escreveu uma coisa parecida. Eles escreveram aquilo por uma razão, porque eles observavam a igreja e eles viam que estava faltando, que estava errado. Eles não podiam perder tempo enquanto eles estavam escrevendo as cartas. Então eles tinham que escrever o que a igreja precisava ouvir. E uma das coisas que eles observaram naquela altura é que os homens estavam precisando ser respeitados e as mulheres estavam precisando de amor. Então eles escreveram: homens, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, tipo um amor sacrificial, um amor de morte mesmo. Jesus morreu pela igreja. E mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu descobri que é muito difícil esse negócio de submissão. E depois que eu li esse livro, eu entendi que a submissão é respeito. Então é tipo você entender o que o seu parceiro quer e respeitar aquilo. Parece muito mais fácil para os homens respeitar o que a gente quer do que a gente respeitar o que eles querem. A gente quer, pelo menos eu sou um pouco assim, e eu tenho várias amigas que também são assim. A gente quer controlar tudo, a gente quer ter tudo sob controle, a gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito. E não é bem assim. A gente tem que respeitar. Se a gente tá com outra pessoa, a gente tem que respeitar a posição da outra pessoa, do nosso companheiro. Então, e eles também têm que respeitar a nossa. É mútuo, mas nós precisamos lembrar mais disso do que eles lembram mais que tem que respeitar. E a gente lembra mais que tem que amar e não respeita assim tanto. Ou tem mais dificuldades em respeitar. E eu entendi isso desse livro. Ele é mesmo muito bom. Eu acho que é transformador pro relacionamento, sabe? Depois, logo no início do livro, eles têm esse desenho aqui que é o ciclo insano, que é basicamente sem amor, a mulher tem uma reação, e que é uma reação de falta de respeito, e depois, sem respeito, o homem tem uma reação de falta de amor, e vira um ciclo, tipo, se eu não respeito meu marido, ele acaba sendo menos amoroso. E ele sendo menos amoroso, eu acabo não respeitando ele porque ele tá sendo menos amoroso, tipo. E é preciso quebrar o ciclo. E o segredo desse livro de quebrar o ciclo é a coisa mais humilhante que existe, que é você não esperar nada em troca. Isso é muito difícil. Respeitar sem esperar o amor em troca. Amar sem esperar o respeito em troca. E isso é muito humilhante. Tipo, gente, então vou viver num relacionamento sem esperar nada em troca? Esse é o evangelho.
vivendo um relacionamento sem esperar nada em troca. Mas a verdade é que o seu marido, o seu parceiro, o seu namorado, estando também diante de Deus com um coração de obediência, se ele ama a Deus, dá pra, mesmo que você não confie na pessoa que está do seu lado, você pode confiar em Deus que vai cuidar de você. Enfim, é difícil, é uma lição de humildade, mas de verdade é transformador. E eu acho que nada melhor do que fechar o mês dos namorados. Ainda não fechou, né? Tem mais uma semana. Que eu acho que eu vou fazer de perguntas e respostas sobre namoro. Sobre o meu namoro também, sem beijo. Que se as pessoas quiserem saber alguma coisa. Se você quiser saber alguma coisa sobre o meu namoro sem beijo, deixa aqui a sua pergunta nos comentários. Mas voltando, eu esqueci completamente o que eu tava falando. Mas é isso. Amor e Respeito é um livro muito bom. E esse segredo da humildade e não esperar nada em troca, apesar de difícil, acho que é uma forma bonita de acabar o mês, era isso que eu tava falando. Porque é o que sustenta um bom relacionamento. Segundo esse livro, eu tenho 5 anos de relacionamento e 1 ano de casada. Então é bem pouquinho, né? Eu tô começando minha vida agora. Mas, se esse livro tá falando, e eles trabalham há 50 anos com casais, enfim, eu me arrisco a dizer também que realmente é o que sustenta o relacionamento. E é o que eu estou usando e pretendo usar o resto da minha vida para sustentar o meu relacionamento. E deixo a dica pra vocês, tá bem? Esse livro é muito bom, tem em inglês também. A Mari leu em inglês e eu li em português e eu quero ler de novo, porque ele é incrível. Pronto, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o vosso comentário aqui. Eu também vou postar esse vídeo no Spotify, então se você tá no Spotify e gostou, também deixe o seu comentário. Deixe a sua pergunta pro próximo vídeo. Eu vou responder perguntas sobre namoro em geral e sobre o meu namoro sem beijo. Eu fiz um namoro coach, pra quem não sabe, eu não beijei no meu relacionamento inteiro de 4 anos. Foi uma loucura. Então, se tiver alguma pergunta sobre namoro ou o meu namoro, o namoro coach, deixe aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Beijinhos e até o próximo sábado, ou então até o próximo Reels, Shorts ou TikTok, se você me segue em uma dessas plataformas.